Boa noite a todo mundo. Tá? A gente agora vai dar continuidade à nossa disciplina de empreendedorismo e inovação, agora focando nessa nossa unidade muito mais no conceito de inovação, como vocês estão vendo até aí, tá? Na nossa capa da aula, certo? A gente já discutiu alguns conceitos sobre empreendedorismo, falando sobre tipos de empreendedorismo, tipos de empreendedores, organizações, características, premissas, enfim. Tudo isso já foi amplamente discorrido na unidade anterior. E a partir de agora, a gente vai começar a falar mais sobre inovação. Vamos direcionar o nosso discurso para inovação, certo? Vamos lá, então. A gente vai começar fazendo algumas provocações. Primeiro, o que é inovação? Né? Por que inovar? Como inovar? São questionamentos essenciais para quem pretende falar sobre inovação e eles precisam ser respondidos por cada um aqui que está assistindo essa aula para que a gente comece a nos preparar para discussões mais densas. Porque de nada adianta eu chegar com um conceito pronto de inovação se você mesmo não tem nenhuma perspectiva sobre o assunto, correto? Então é importante que todos nós tenhamos uma opinião, ainda que rudimentar, certo? Simples, sobre esse conteúdo, para que a discussão possa ser construída de maneira coletiva, pois o conceito de inovação ele necessita dessa visão compartilhada, tá certo? Então, a inovação, a gente já viu em aulas anteriores, que ela pode sim partir do zero e dar origem a algo absolutamente novo. Mas a gente também sabe que a inovação ela pode partir de um fundamento, de algo que já existe, uma proposta de produto ou serviço, que com outro tipo de aplicabilidade, uma outra aplicação na sociedade, ela torna-se uma inovação, certo? Nesse momento onde essa aula está sendo ministrada, a gente está vendo diversas inovações surgirem, nesse caso são inovações incrementais. A gente chama de inovação incremental, aquela inovação que ela incrementa, ela melhora alguma coisa que já existia, certo? Uma inovação disruptiva, uma inovação, vamos dizer assim, inédita, é aquela inovação que de fato vocês devem estar mais acostumados a procurar, que é aquela inovação que parte do zero, que cria, que rompe com o status quo, que rompe com aquilo que antigamente existia e passa a mudar comportamentos, estilos de vida, enfim, práticas cotidianas. Existem esses dois, vamos dizer assim, esses dois caminhos para a inovação acontecer, certo? E por que a gente deve inovar, né? Uma inovação, ela surge essencialmente para atender algum anseio da sociedade. A gente vai ver isso lá na frente, que boas ideias que são aproveitadas comercialmente, ou seja, que são monetarizadas, né, vamos falar assim, elas vêm exatamente com a premissa de atender alguma necessidade de uma organização, de um indivíduo, de uma coletividade, enfim. Vai variar o pontapé inicial da ideia, mas a aplicação de uma inovação, ela tende a reunir mais de uma pessoa, certo? E como inovar? Como é que a gente estimula a inovação? Como é que a gente pratica a inovação? Que é uma pergunta também importante que a gente deve se fazer, mas que é desconfortável na sua resposta, na sua resolução, porque a gente só inova quando sai da nossa zona de conforto. Então, não dá para você imaginar que a inovação vai acontecer com tudo mantido como está. A ideia da inovação é exatamente provocar uma mudança e, de preferência, uma melhoria. Então, a gente vai ver inovação sendo estimulada em incubadoras de startups, em universidades, geralmente em fontes de conhecimento, certo? Em centros de pesquisa. Você consegue inovar também se auto-questionando, se autocriticando. A autocrítica é fundamental para esse momento de inovação acontecer, porque é necessária essa, vamos dizer assim, essa avaliação do que você faz ou do que você é, para que a inovação, então, possa surgir, para a gente ver as lacunas que existem, né? E possa preenchê-las da melhor forma. Lembrando sempre que, obviamente, existem ferramentas formais que vão facilitar isso, ferramentas prescritivas que vão fomentar os primeiros passos. Mas lembrando que o processo... Bom, então,
retomando, inclusive alguns conceitos que estiveram presentes na unidade passada, Joseph Schumpeter ele defende, né, essa ideia de destruição criadora, destruição criativa, como queiram chamar, mas o conceito remete à ideia de que em uma sociedade a gente tem ciclos de inovação. E o que é que isso quer dizer? Que com o passar do tempo vai acontecer, isso a história nos mostra, o interessante é isso, a gente vê como a história mostra para a gente que de tempos em tempos a inovação começa a surgir no nosso meio, tá? E isso daí torna a nossa sociedade diferente do que até então a gente tinha, certo? É natural que isso aconteça em virtude das diversas mudanças que acontecem na nossa sociedade, das diversas demandas que vão surgindo, né, conforme as pessoas vão questionando mais sobre si, mais sobre o outro. Enfim, é importante que a gente saiba que esses ciclos acontecem e que há algum tempo eles vêm diminuindo o intervalo entre um ciclo e outro, ou seja, as gerações de inovação estão reduzindo. O que a gente percebe é que a cada ano que passa, as inovações demoram menos para acontecer, certo? Então, a destruição criadora que o Schumpeter defende, ela se faz presente numa sociedade que cada vez mais se inventa e reinventa constantemente. A gente está vendo isso acontecer em diversos segmentos da sociedade: a saúde, a educação, a tecnologia, a agricultura, transporte, infraestrutura, serviços em geral. Tudo está mudando, buscando atender necessidades que antes não existiam, ou pelo menos não eram declaradas ou consideradas, certo? E aí, então, vamos partir da pergunta de como inovar, né? O grande desafio que vai parar sobre a cabeça daqueles que querem, né, ou que precisam inovar, e a gente pode responder, certo? Como eu falei, com autocríticas, com questionamentos. A primeira pergunta para responder essa daí é: o que é que eu estou fazendo? Quais são minhas características ou do meu negócio? Porter, né, que é um dos mais estudados nomes em administração, ele fala sobre umas análises que a gente faz, análise, por exemplo, de SWOT, que são os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças, né, que você pode estudar no contexto organizacional. O SWOT, S-W-O-T, vem da terminologia em inglês de pontos fortes e fracos, strength e weakness, e opportunities and threats, que são os termos em inglês para pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Quando a gente traduz, você pode encontrar na literatura em português falando a análise FOFA, certo? E nesse caso, os pontos fortes e fracos eles são encontrados dentro, é uma análise interna, é o que a empresa tem, o que a organização possui como pontos fortes e pontos fracos, estão dentro da empresa, pertencem a ela. As oportunidades e as ameaças, elas se encontram externamente, ou seja, você tem que olhar para um mercado e ver quais oportunidades existem nesse mercado e quais as ameaças, porque a gente pode inovar tanto por encontrar uma oportunidade e perceber que ali dá para ser preenchida a lacuna, quanto também a gente pode inovar para reduzir uma ameaça, o risco de uma ameaça em potencial, tá certo? E uma outra metodologia que a gente tem também, como citar aqui, são os fatores internos, é semelhante, tá? Que são os modelos de gestão, e os fatores externos, que é o contexto da economia, da ciência, tecnologia e inovação, que é de Barbieri e Simantov. Nesse caso, os fatores internos remetem àquela autocrítica de como é o seu modelo de gestão, de como a sua organização é gerida, porque muitas organizações matam boas iniciativas logo na origem. Isso é um medo que muito gestor tem, de estar criando uma cobra, de estar criando um concorrente em potencial. Então, modelos de gestão que travam a inovação, que travam o empreendedorismo, são extremamente nocivos àquelas organizações que pretendem prolongar sua permanência no mercado, porque a inovação, se não partir dela, vai vir da concorrência. Então, assim, é importante que a gente estimule modelos de gestão inovativos, criativos, que facilitem a criação,
certo? E fatores externos, é quando a gente olha para o nosso meio, olha para o mercado onde a gente está inserido enquanto organização e começa a analisar quais são os aspectos econômicos, certo? Como anda a ciência, a tecnologia nesse mercado. Podem ver que aquela fala de que dinheiro atrai dinheiro, ela pode se aplicar até aqui nesse contexto de inovação, porque inovação atrai inovação, certo? Tem diversos territórios inovativos no planeta, tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, que é muito conhecido por estimular a inovação. Então, você vai percebendo que uma inovação vai puxando a outra, criadores, pensadores, eles costumam se juntar para partilhar informação. Se você quer ser uma pessoa inovadora, você tem que se misturar com quem é. De nada adianta você permanecer onde está se no seu meio as pessoas não partem para esse tipo de empreendedorismo. E no caso, dessa forma, é fácil perceber como as organizações atuam dessa maneira também. Se você parar para pensar, eu vou dar um exemplo bobo, mas que serve para ilustrar a preocupação que uma empresa tem com a outra, para ver o que é que a outra está inovando ou deixando de fazer. Olhem os setores comerciais das cidades. Olhem, por exemplo, aqui, né, em São José do Egito, vejam o que a gente chama da Rua da Feira, onde se concentra a maior parte do comércio local. Né? Por que eles estão ali juntos? Será que é somente uma questão de conveniência para transporte, locomoção? Ou será que é também para que um possa ver o que é que o outro está fazendo? Então, assim, a gente precisa considerar esses dois aspectos. E como é que eu ainda posso extrapolar essa pergunta, né? Sempre de maneira integrada ao contexto organizacional. Como eu falei, modelos de gestão que estimulem a criatividade, o aprendizado e conhecimento, a formação de parcerias, o desenvolvimento organizacional alinhado à estratégia, ou seja, você não fazer com que sua empresa se desenvolva sem ter uma ideia de onde quer que ela chegue. E lembram que a gente já leu um texto que falava sobre as dificuldades ou as barreiras ao empreendedorismo no contexto brasileiro? Ora, num contexto cultural desconfiado, rancoroso, amargurado, como a gente vê em diversos locais, as pessoas se reclamando desses aspectos dentro das organizações, como é que eu vou estimular a criatividade, como é que eu vou estimular a inovação? Se a cultura enxerga a inovação, muitas vezes, como uma ameaça e não uma oportunidade. Quando as pessoas tentam inovar e são repreendidas porque estão mexendo no status quo. O conservadorismo da sociedade, por vezes, também a cultura, né? É uma baita dificuldade, uma grande barreira para o estímulo à inovação. Então, por isso é importante que a gente estimule modelos de gestão inovativos, criativos, que facilitem a mudança, que estimulem a mudança, o aprendizado, o conhecimento, fazer uma crítica aqui a diversos empresários que, quando tem cursos que os palestrantes, as empresas de consultoria mandam, né, as malas diretas, os e-mails, as mensagens de WhatsApp, informando que vai ter um curso de reciclagem, atualização, geralmente o que a gente vê acontecer é o patrão ir. E quando volta, se ao menos trouxesse o conhecimento e disseminasse, ainda ia, estava valendo, mas não faz isso muitas vezes e, além de ir sozinho, não permite que outros participem dessas capacitações. E dá para você controlar, dá para você estimular a participação, exigindo a cobrança da disseminação, da multiplicação. Os nossos colaboradores precisam ser agentes multiplicadores do conhecimento. Tem que fomentar o aprendizado. Mas quando a cultura não estimula isso desde outros ambientes, fica muito complicado exigir dos colaboradores que eles atuem dessa forma. Então, a inovação se trava num contexto muito sistêmico, porque pega desde a sua formação lá enquanto estudante, vamos dizer assim, e você traz muito dessas limitações para o mercado. Por isso que é importante essas autocríticas acontecerem, tá certo? Inovação, por obrigação ou por opção? Aí é que vem uma discussão interessante, certo? E também o confronto entre invenção e inovação. Quando a gente fala de obrigação ou opção, no contexto da inovação, das formas que a gente pode inovar, é importante sempre a gente despertar para aquela discussão
que foi feito anteriormente sobre o empreendedorismo, gente que empreende por necessidade ou por oportunidade. A inovação, ela é basicamente uma obrigação, independentemente do contexto, porque não dá para a gente entender que numa sociedade fluida como a nossa, como diria Bauman, numa sociedade líquida como a nossa, né, onde os conceitos eles escorrem entre os dedos, que é difícil a gente ter uma verdade única sobre as coisas, apesar de ser um desejo de muitos, não tem como você parar e deixar de inovar. É algo que remete a uma consequência natural do mercado, certo? E nesse contexto, a gente tem como fazer esse comparativo de invenção e inovação, porque uma inovação, ela necessita, vamos dizer assim, de uma aplicabilidade, ela necessita ser útil, certo? Isso é que é interessante no contexto organizacional e no mercado. E nada adianta inovar, infelizmente ou felizmente, se eu não consigo atender algum anseio, se eu não consigo atender alguma necessidade e principalmente se eu não consigo monetizar, se eu não consigo capitalizar essa ideia. Então, esse confronto dos conceitos de invenção e inovação, ele serve para fazer a gente refletir também se o que nós estamos criando, desenvolvendo, ele pode ter uma utilidade para alguém, porque de nada adianta ficarmos inventando ou tirando da prancheta algumas ideias que não vão efetivamente seguir seu caminho no mercado. Olha aí que interessante também esse quadro essa ilustração de diferença entre criatividade e inovação. Criatividade, gente, é dar significado para alguma coisa, certo? Mas a inovação vem quando você gera valor sobre algo que tenha significado. Vou ilustrar aqui basicamente da seguinte forma. Olha só. Você tem, isso eu falei em sala, inclusive, você tem aquelas empresas, provedoras de internet, que trabalham com rolos de fibra, aquelas bobinas grossas, enormes, assim, tem de vários tamanhos que são de madeira, que aquilo ali era utilizado tradicionalmente para o quê? Para enrolar-se a fibra ótica, que seria puxada como se fosse um carretel de linha, de pipa, para que fossem feitos os serviços de instalação da fibra ótica nos clientes dessas empresas. Beleza? Esse era o significado dessa fibra. Até que chegou alguém, olhou para aquela fibra vazia, já sem nenhum fio, e pensou que, se eu viro essa fibra na vertical, eu tenho uma espécie de mesa. E então, eu tenho aí um significado novo para aquela bobina de fibra. Então, eu fui criativo, certo? Quando eu viro essa bobina na vertical e transformo ela numa mesa, eu ainda não consegui gerar uma inovação, mas essa inovação vem quando, por exemplo, eu parafuso embaixo de uma das faces da bobina, eu parafuso embaixo algumas rodinhas de silicone, eu lixo a madeira, aplico um selador e um verniz e transformo aquela mesa, coloco um tampo de vidro, enfim, como queira, e agrego, gero valor sobre aquilo ali, certo? Então, você começa a perceber a diferença. Vamos dizer assim, que o ingênuo, ele tem uma visão criativa e um mais perspicaz, ele tem uma visão inovadora, porque ele consegue gerar valor sobre alguma coisa que já tinha significado. Entenderam? Então, é dessa forma que a gente vê uma possível relação entre a criatividade e a inovação. Ser criativo, beleza, é o primeiro passo, mas ser inovador, aí remete a gerar valor sobre alguma coisa, e isso é mais difícil. Um outro ponto interessante que a gente pode discutir é essa relação entre inovador e criativo, ou seja, né, como a gente já vem discutindo criatividade e inovação, partindo agora para o indivíduo. O indivíduo criativo ele vai combinar ideias ou gerar muitas ideias. Isso é legal, isso é importante para as organizações. Ter departamentos, ter pessoas que estão ali basicamente para ter ideias, basicamente para ficar pensando. E a gente fala ficar ali pensando como se fosse fácil, né? Quantas ideias criativas você teve no último ano? Né?
Percebam que se a gente não paga as pessoas para serem criativas, elas nunca serão, porque o mercado que nos consome enquanto trabalhadores não nos dá tempo de refletir sobre isso. Não nos dá tempo de sermos criativos, porque eu fico fechado naquela minha baia, no meu quadradinho ali, e eu tento cumprir com minhas atividades, e quando eu vejo acabou o dia, eu não tenho tempo, disposição para isso. E o pior, tem muita gente que ainda fala assim, eu não estou ganhando para isso. E isso daí são traços culturais que, como eu já falei, precarizam a ideia da criatividade. E o inovador, ele tem muito conhecimento, geralmente é aquela pessoa que tem muito conhecimento do negócio onde atua, tem muita propriedade para falar sobre o mercado onde atua, então ele está sempre percebendo algumas limitações, algumas necessidades de substituição, de inovação, de criatividade, e ele consegue gerar valor sobre muitas ideias. Então você chega com uma bobina de fibra, o cara vai, deita a bobina, levanta a bobina, deixa ela na vertical e já olha e fala, olha, isso daqui já serve para eu apoiar alguma coisa em cima. Hoje, com essa ambientação rústica que a gente vê por aí, está muito em voga. Pessoas que estão usando as redes sociais para tornar seus ambientes profissionais instagramáveis. Você vai chegar em um determinado ambiente, vai pegar um cara que é bom de pintura, bom de grafitagem, vai pedir para ele pintar uma parede e mudar ela todinha, ela vira um ambiente instagramável, que é um ambiente para onde as pessoas vão em determinadas empresas, aí tem aquela parede lá que é onde todo mundo tira foto. Ou seja, você tinha uma parede lá parada, né, que é óbvio que ela estaria parada, mas o que eu quero dizer é desocupada, sem nenhuma utilidade, certo? E alguém vai, olha, fala, eu vou fazer um espaço aqui, vou colocar umas cadeiras diferentes, uma mesinha diferente e tal, para que todo meu cliente passe por aqui, registre a foto e nos marque. Eu estou gerando valor sobre uma parede que não tem nada a ver com a minha atividade. E isso eu estou falando de um espaço. Aí a galera já inovou no sentido de não vamos mais pensar em um local instagramável, em uma parede, em uma sala. A empresa vai ser instagramável, a empresa vai ser toda pensada, planejada para ser instagramável, ou seja, todos os ambientes aqui, do banheiro à cozinha, passando pelo salão, tudo vai ser instagramável, ou seja, as pessoas vão querer tirar foto dentro da empresa todinha, certo? Pode ser um restaurante, pode ser um salão de beleza, o que quer que seja. É interessante que a gente pegue esses exemplos porque eles são do nosso cotidiano e muitas vezes a gente não percebe, não vê. Então, resumindo, criatividade é combinar ideias diferentes, tem influência do ambiente e modelos mentais, como a gente já falou, a gente tem que ter modelos de gestão que estimulem a criatividade, tem que exercitar essa criatividade, não é fácil e a gente muitas vezes não tem tempo. E o pensamento divergente, mas convergente, ou seja, a gente precisa ter aquelas pessoas que discordam do que está aí. Em determinados momentos, discordar é extremamente saudável para que você possa dizer, não, dá para fazer melhor, dá para fazer diferente. E a convergência também é importante para que as pessoas comprem a ideia e todo mundo trabalhe na mesma direção, no mesmo sentido, porque senão as ideias vão se perdendo e terminam que o tempo passa e a gente não consegue concretizar, tirar do papel, tirar da prancheta aquela ideia tão boa para se gerar valor sobre ela. A inovação vem da geração de valor, a invenção que você tem para o mercado, certo? Um processo onde errar faz parte. E isso não é da nossa cultura. Você vê alguém errar, o pessoal já olha com uma cara, torcendo o nariz, como quem quer se afastar e tal. E você pega uma sociedade como a norte-americana, lá diversas pessoas que já quebraram foram convidadas a começar de novo por investidores, porque esses investidores acreditam que nada melhor para ensinar um empresário, um gestor, do que o erro. Então, se esse cara quebrou, ele aprendeu. Se esse cara quebrou, ele acumulou know-how, conhecimento. Óbvio, é confiar, mas toda relação comercial se baseia na confiança, né? E, nesse caso, também a gente precisa saber que tipo de inovação a gente está trabalhando. Como eu disse, tem aquela disruptiva, aquela inédita, que parte do zero, e a prescritiva. A gente chama de prescritiva a inovação, vamos dizer assim, que parte de um plano e tal, e até mesmo pode chamar de incremental, que é aquela inovação que vai agregando elementos novos e tal. Pensem, minha gente, no que era um telefone celular no começo e olhem o que ele é hoje.
Vejam quantos incrementos ele teve. É interessante que até o nome, quando a gente vai falar sobre um iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ou seja, só vai agregando um elemento ou outro e vai mudando o número. Então, assim, a 10ª versão, a 11ª versão, enfim, não há uma mudança disruptiva nesse caso, certo? E aí eu trouxe para vocês os chamados ciclos de inovação, certo? Como a gente havia comentado no início da nossa aula, a cada período de tempo, certo? As gerações de inovação vão reduzindo. Percebam aí, ó, a gente teve entre 1785 e 1845 um tempo de 60 anos para que viesse um novo ciclo de inovações. Então, ó, era o poder da água, produtos têxteis ou indústria têxtil e o ferro. Passou para 1845, 60 anos esses itens dominaram como inovações, então veio o vapor, as ferrovias e o aço, em 1845. E isso tudo, após 55 anos, ou seja, 5 anos a menos, a gente viu o surgimento da eletricidade, o uso popularizado da eletricidade, química e motores de combustão. Então vejam que já houve uma redução no período de inovação. O tempo foi passando normalmente, mas os intervalos de inovação já foram se comprimindo, se reduzindo, certo? De 1900, a gente então tem um intervalo de 50 anos para começarmos as inovações na petroquímica, nos eletrônicos e na aviação. Então, a gente tinha antes intervalos de 60 anos, passou para 55 anos, e agora a gente tem de 50 anos. Em 1950, a gente teve essas inovações que foram superadas pelas inovações provocadas pelas redes digitais, os softwares, novas mídias, que foi de 1990 para cá. Então, já houve uma redução aí para 40 anos. E depois, então, passamos para 20 anos, 10, 15, 5 anos. E hoje, praticamente, se você olhar o mercado a cada ano, você vai ver uma inovação aparecendo, seja ela incremental, seja ela destruidora do que havia antes. As destruidoras demoram mais do que as incrementais, obviamente, porque elas mudam muito da sociedade. Então, os ciclos de inovação, eles estão cada vez mais curtos, certo? Eu espero que tenha ficado claro, porque a gente precisa exatamente demonstrar essa diferença de tempo dentre os ciclos de inovação, ok?